Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para tratar sobre direito civil. Desta feita, de direito civil 6, que é o nosso direito sucessório. A minha mais cordial e carinhosa saudação a todos que têm acompanhado aqui as nossas videoaulas, e em especial a todos os meus alunos da Leão, colegas advogados que já recebi algum comentário dizendo que tem visto aqui no nosso canal, nosso humilde canal, né? Mas que é feito com muito carinho e algumas pessoas têm dado um feedback positivo. Assim sendo, galera, vamos voltar ao nosso conteúdo lá de Direito Civil 6, Direito das Sucessões. A gente já viu na aula passada algumas alusões a respeito da morte, o que seria a morte, e para tanto, morte real, morte ficta, comoriência e algumas outras coisas. Hoje eu vou começar o nosso encontro falando um pouquinho sobre algumas conceituações básicas do direito sucessório, porque muita gente confunde as denominações que são próprias do direito sucessório e isso pode atrapalhar o decorrer do nosso caminhar de estudo. E o primeiro deles que eu quero manifestar é exatamente quando vocês escutarem a palavra autor da herança. Autor da herança é a designação própria para a pessoa que faleceu, ou seja, aquela pessoa cujo a sucessão se abriu, ou seja, é o morto que vai ser sucedido. Então, o autor da herança, não confundam, não é o inventariante, não é aquele que protagoniza a promoção do processo, não é isso. Autor da herança é exatamente o falecido, ou seja, aquele titular do patrimônio que vai ser sucedido. Falei também no inventariante, nós vamos ver isso mais adiante, mas apenas para a gente pontuar, fica estabelecido que inventariante é aquela pessoa designada por lei que exercita o munus de administração e propulsão do processo de inventário, seja judicial ou seja extrajudicial. Para tanto, galera, todos aqueles que são interessados em herdar algum patrimônio do falecido são chamados sucessores. E esses sucessores se dividem em sucessores legítimos e sucessores testamentários. Nós vamos já falar mais sobre isso. Outro termo que é importante a gente falar é a questão da herança. O que é a herança? A herança, galera, é exatamente o conjunto de aspecto obrigacional positivo e negativo que é deixado pelo autor da herança, ou seja, todo aquele conjunto, todas aquelas obrigações e aqueles direitos que são deixados pelo falecido, eles amealhados, eles juntos se configuram na herança, que não pode ser confundido exatamente com a questão do espólio, porque o espólio é exatamente o acervo patrimonial ou obrigacional que é levado para o inventário. Nem sempre é fácil essa compreensão, mas é necessário que vocês entendam que o espólio já diz respeito ao conteúdo patrimonial que é levado à sucessão, ou seja, ele é menos amplo do que a herança, porque a herança pode ter aspecto patrimonial ou não. Já o espólio, ele só tem aspecto patrimonial. Beleza? Vocês vão ver, galera, é importante que vocês lembrem-se que quando a gente fala de sucessão, para a nossa disciplina, a gente está falando em sucessão causa-mortes, conforme nós vimos na aula passada, as causas da morte, ou seja, os tipos de morte real, presumida, por ausência, que gera a abertura da sucessão, e a abertura da sucessão se dá exatamente com a morte. Se vocês ouvirem o termo aberta a sucessão, se está referindo não ao processo de inventário, mas sim ao fato daquele autor da herança ter falecido. Então, quando é que se abre necessariamente a sucessão? A sucessão se abre necessária e imediatamente com a morte do autor da herança. Feitas essas pontuações,
vamos tratar de alguns outros temas e eu vou sempre estar aqui relacionando algum nome mais específico do direito sucessório para evitar alguma confusão, para evitar alguma interpretação equivocada, beleza? Nós vamos falar um pouco sobre um importantíssimo instituto do direito sucessório. E esse instituto é denominado princípio Saicine. Alguns dizem Saicine. Esse princípio, ele está instituído lá no artigo 1784 do Código Civil. Ele abre o nosso rol da legislação civil sobre direito sucessório. Vejam vocês o que ele diz. Ele diz lá no artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Aí ele diz de jeito, olha, abriu a sucessão, como é que se dá a abertura da sucessão? Com a morte. Morreu, o autor da herança gera um efeito principal, um efeito que é próprio do Instituto Saicine, que é a imediata transmissão da posse e propriedade aos herdeiros legítimos e testamentários, ou seja, a herança, aquele conjunto patrimonial de direito e obrigações, ou aquela relação de obrigações e direitos, elas se transmitem de logo para os herdeiros, ou seja, todos os herdeiros passam a ser dono da herança. Assim sendo, galera, nós temos no princípio Saicine um efeito principal que é exatamente a transmissão imediata do patrimônio, sendo simplista, porque não é só o patrimônio, é na verdade a herança, que é o conjunto de direitos e obrigações, se transmite de imediato para os herdeiros. No exato momento em que há a abertura da sucessão, ou seja, que se dá a morte, todo aquele rol patrimonial que pertencia ao de cujus é o mesmo que falecido, ele vai se transmitir sem necessidade de declaração, sem necessidade de procedimento de inventário, sem necessidade de se precisar entrar na justiça. Todo aquele patrimônio, todo aquele rol patrimonial, ele já se transmite de imediato para os herdeiros. Esse é o principal efeito do princípio Saicine. O princípio Saicine, como eu disse, ele vem para trazer ou vincular uma relação jurídica de direito no momento da abertura da sucessão. Você pode estar se perguntando, mas Cláudio, isso é muito óbvio. Qual é a diferença que isso faz na vida prática do sucessor? Faz diferença e faz muita diferença. Vejam só, questãozinha de prova de OAB, já caiu não sei quantas desse jeito. Digamos que eu sou casado e minha esposa está grávida. Pois bem, eu sofro um acidente e fico internado durante o meu patrimônio. Digamos que eu, óbvio, tenho ascendentes e não tenho nenhum descendente, mas minha esposa está grávida. Vejam vocês, eu estou lá internado, muito mal, em coma, mas ainda vivo. E com as preocupações, minha mulher se entra em trabalho de parto, antecipadamente. E eu piorando, minha mulher começa trabalho de parto e tão logo nasce o meu filho, com vida, evidentemente, nós vamos falar um pouco disso, da aquisição da personalidade jurídica sucessória, da personalidade sucessória, não jurídica. Ele nasce, respira e falece em seguida por ser prematuro. E pouco antes, ou quase que simultaneamente, a esse nascer dele, eu faleci. E aí, pessoal, veja que ao falecer, eu transmiti a minha herança, ou seja, abriu-se a minha sucessão. E enquanto eu faleci, ele estava vivo, então, portanto, ele adquiriu essa personalidade sucessória e atraiu para si o direito de herdar. Ou seja, automaticamente, só por ele ter nascido com vida, ele já adquiriu a titularidade daquele patrimônio. E em seguida, ele vindo a falecer, ele já transmite também
aquilo que imediatamente arrecadou com o seu nascimento com vida pela minha morte, transmite para os seus ascendentes, no caso, a sua mãe que permanece viva. Vejam vocês que isso tem muito a ver com a questão do exercício e da legitimação para suceder, da legitimidade ativa para suceder. Então, o princípio Sai-Sim, ele resolve muita questão de cunho de legitimidade sucessória. E tem como principal característica e principal efeito exatamente essa transmissão imediata do patrimônio ao herdeiro sobrevivo, ou seja, ele transmite de imediato aquele patrimônio tão logo se dê a abertura da sucessão. Mas não é somente este o efeito do princípio Sai-Sim. Lá no artigo 1787, legitima um outro efeito do princípio Sai-Sim, ou seja, tão logo se dá a abertura da sucessão, fixa a legislação inerente àquela sucessão. É o que se chama de prevenção legal. A prevenção legal se dá exatamente, tendo sido aberta a sucessão, por força do artigo 1787, cumulado com o princípio Sai-Sim, a sucessão vai ser regulada pelas leis que vigiam no tempo da abertura da sucessão. Cláudio, me explique isso aí exemplificando. Vou explicar agora. Digamos que eu estou aqui muito mal, prestes a morrer. E hoje foi editada uma lei mudando as regras sucessórias, ou seja, mudando, por exemplo, quem seriam os meus herdeiros. E eu estou vivo, a lei vai passar a vigorar somente a partir de amanhã. Eu faleço hoje, amanhã a lei começa a vigorar, ou seja, a minha sucessão se abriu, ou seja, eu morri hoje, se abriu hoje. Qual é a lei que estava vigendo hoje? A lei atual ou a nova lei que passou a vigorar a partir de amanhã? Óbvio que a lei atual. Mesmo que eu venha a pedir a abertura do processo de inventário sob a égide da nova lei, as regras de conteúdo sucessório continuarão vinculadas materialmente àquela regra que vigia anteriormente. Ou seja, vai haver uma prevenção legal, ou seja, a lei que vai vigorar vai ser a lei do momento da abertura da sucessão, por força do Sai-Sim. Um outro efeito bem interessante do efeito Sai-Sim é que os herdeiros, evidentemente, a partir da formação do chamado condomínio ideal. Condomínio ideal por quê, Cláudio? Vocês já viram isso lá em Direito das Coisas. Condomínio ideal porque todos os herdeiros passam a exercitar simultânea e reciprocamente o seu direito de posse daqueles imóveis, daqueles bens ou daquele patrimônio. Todos são donos de tudo. Não há uma divisão quantitativa, não há um fracionamento do que é de cada um, porque isso vai se encerrar somente lá com a partilha. Então, o Sai-Sim, ele propicia a criação do condomínio ideal. E todos esses herdeiros, está aí um outro efeito do Sai-Sim, se tornam legítimos possuidores, ou seja, eles podem se socorrer de interditos proibitórios ou possessórios, ações possessórias, já a partir da abertura da sucessão. Um outro efeito bem interessante é o que se chama ou que se denomina de legitimidade para sucessão processual. Os herdeiros já podem substituir aquele falecido no polo ativo ou passivo de uma demanda, por exemplo. E aí nós temos mais um exemplo de efeito relacionado ou correlacionado ao Sai-Sim. Esses herdeiros, eles podem, obviamente, se habilitar nos processos em que é parte ou que era parte o falecido para dar continuidade a esse feito. Obviamente que desde que não seja um feito personalíssimo, que só quem poderia promover seria o falecido. Mas nesse caso vocês viram aí pelo menos 4 efeitos do princípio Sai-Sim.
Primeiro e maior deles, a transmissão imediata do patrimônio, gerando o chamado condomínio ideal, condomínio patrimonial ideal entre os herdeiros. Segundo, prevenção legal, que está lá no artigo 1787. Terceiro, fixação de capacidade sucessória. Quarto, direito à emissão na posse ou promoção de ações possessórias em nome ou em razão desta propriedade constituída. 5. Sucessão processual. E 6. A substituição do herdeiro, do falecido, nas ações que já tenha intentado. Ok? Então vejam vocês que o princípio sai-sim, galera, é muito importante para a gente perceber os efeitos deste princípio sai-sim, dele dentro da sucessão. A gente resolve muito caso de direito sucessório se valendo apenas do princípio sai-sim. Ele traz uma série de aplicabilidades em que você consegue resolver um número bastante significativo de questão de prova e questão de OAB. Um outro conteúdo, pessoal, que ainda é alusivo à teoria geral sucessória, do direito sucessório, são as alusões, as classificações quanto aos tipos de sucessões e as formas com que ela se dá. O efeito com que ela se dá. E os tipos das sucessões a gente já até mencionou aqui anteriormente. Nós temos dois grandes tipos de formas de sucessão. A primeira delas é a chamada sucessão legítima. A sucessão legítima não tem nada a ver com a pessoa ser ou não herdeiro legítimo, legítimo no sentido de ser um herdeiro reconhecido, não tem nada a ver. Sucessão legítima, ela tem a ver com as previsões legais, cujo a própria lei dispõe quem são os herdeiros e quais as formas que se dará aquela sucessão. Ou seja, sucessão legítima é aquela exatamente em que a sucessão se dá conforme os termos pré-estabelecidos na lei. E quem é que lei diz isso? O próprio Código Civil, lá quando ele trata de legitimidade para suceder, vocação hereditária e ordem de vocação hereditária, que nós vamos ver lá na frente. Ou seja, a sucessão ela é legítima quando ela decorre exatamente da lei. Ela, por ser legítima, ela também recebe o nome de ab intestato ou apenas intestato. Intestato quer dizer ausência de testamento. E aí nós falamos exatamente da segunda grande modalidade sucessória, que é a sucessão testamentária. Sucessão testamentária, por sua vez, ela se caracteriza como sendo uma sucessão que privilegia, que favorece a disposição de última vontade do autor da herança, ou seja, o falecido. Ainda em vida, ele formula, ele constitui, ele produz uma manifestação de última vontade para dizer, diferentemente do que a lei apregoa, como vai se dar a sua sucessão. Óbvio, pessoal, que essa sucessão testamentária ela é limitada. Ela vai estar sujeita a várias regras de lei, inclusive a sua limitação, porque ela decorre do princípio da disponibilidade limitada do direito de testar. E aí, vocês vão ver que a testamentária, ela resulta muito mais da vontade do testador, que, atendendo evidentemente os requisitos de lei, diz para quem quer deixar seus bens ou parte deles. Na cabeça de vocês, às vezes fica uma dúvida do que seria mais relevante, a sucessão testamentária ou a sucessão legítima. E muitos de vocês dizem, olha, a lei sempre prevalece. A lei, óbvio que vai ter que prevalecer quanto ao quantitativo e quanto à forma. Mas a sucessão legítima diz-se que ela é residual em relação à sucessão testamentária. Ou seja, a sucessão testamentária ela tem algumas prevalências. Ela prevalece sobre
a sucessão legítima, desde que, obviamente, atendidos os requisitos e as regras para esta disposição. Então, sempre que se falar em testamento ou disposição testamentária, se estará falando sobre a sucessão testamentária. Quanto aos seus efeitos, ou seja, quanto às formas em que essas disposições podem ocorrer, vocês vão ver que existem duas classificações para estas formas, classificação quanto às formas, que é dita transmissão a título universal ou transmissão a título singular. Nós temos essas duas formas que são unânimes dentro da doutrina e que querem dizer o quê? Eles analisam, eles classificam exatamente como se dá a transmissão patrimonial daquele bem. Vejam vocês, diz-se sucessão a título universal aquela sucessão que é feita sem distinção, sem pormenorização ou individualização de patrimônio certo e determinado para herdeiro certo e determinado. Ou seja, o patrimônio ele é totalmente transmitido de forma igualitária, de forma não nominal, ou seja, de forma universal. Todo o universo do patrimônio vai ser dividido de forma igualitária e conforme a lei. Este efeito, essa classificação de efeito de transmissão, ela é própria do direito sucessório legítimo. Ou seja, a sucessão legítima, ela sempre e necessariamente vai se dar no modelo de sucessão a título universal. Já a sucessão a título singular, ela tem como característica exatamente a individualização patrimonial de patrimônio certo e determinado para herdeiro identificado, ou seja, o autor da herança, antes de morrer, ele vai lá e faz uma disposição testamentária dizendo: deixo a casa da rua São Pedro, número 1000, para o meu sobrinho José. Vejam vocês que ele diversificou, ele modificou a regra geral sucessória conforme a lei para instituir uma disposição privada, uma disposição específica de um patrimônio certo e determinado para também um herdeiro identificado. Assim sendo, ele fez, neste caso específico, uma sucessão testamentária a título singular. Importante frisar, galera, que a sucessão legítima ela só ocorre na forma universal, mas a sucessão testamentária ela tanto pode se dar na forma a título singular, como eu acabei de falar, como também pode se dar na forma a título universal. Cláudio, como assim? Como é que eu vou fazer, através de um testamento, uma disposição a título universal? Simples e fácil. Olha só, digamos que estou eu aqui e eu tenho quatro filhos. Pedro, João, José e Marcos. Então aqui meus 4 filhos. E eu tenho um sobrinho que eu gosto muito, que é Gustavo. E eu simplesmente uso um testamento para incluir Gustavo na concorrência com os meus demais herdeiros legítimos. E vou lá e digo de jeito: deixo como meu herdeiro Gustavo, que é o meu sobrinho, para concorrer com os meus filhos. Eu deixei algum bem certo e determinado? Não. Eu deixei algum patrimônio individualizado para Gustavo? Não. Ou seja, eu tinha 4 filhos, cada um deles iriam herdar 25% do meu patrimônio, e com a nomeação de Gustavo como meu herdeiro, ele vai concorrer na forma legítima, embora sua nomeação venha do testamento, ele vai concorrer com a divisão da forma legítima com todos esses meus 4 filhos. Então, ao invés de meus filhos, cada um iam herdar 25%, vão passar a herdar cada um agora apenas 20%, e Gustavo também vai herdar 20%. Você sabe o que é que ele vai herdar? Não, mas sabe que ele vai herdar 20% do patrimônio total. Assim sendo, eu fiz exatamente uma disposição testamentária a título universal. Vale a pena vocês construírem alguns exemplos a respeito
dessas duas classificações, a título universal e a título singular em cada uma das classificações da sucessão legítima e testamentária. Então, por hoje, era isso que a gente tinha para falar. Vamos ficar por aqui, deixando o meu mais caloroso abraço a todos e já a gente se encontra para a próxima aula, beleza? Tchau, obrigado!